Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores do Inter. Bom, o técnico Eduardo Cudê deixou ontem seu cargo à disposição após o jogo em que o Colorado empatou com o Coritiba em 2-2. Meus amigos, quando um técnico toma uma atitude como esta, é porque certamente há problemas desse técnico com a direção do clube. Um técnico ele pode ter problemas com os jogadores, problema com os jogadores e com os dirigentes, ou com os dois ao mesmo tempo. Contudo, quando ele coloca seu cargo à disposição, é porque ele vive problemas de relacionamento com os dirigentes do clube. E de fato, isto vem sendo muito claro, tem sido muito claro, até em função dos constantes pedidos de reforços que o Cudê tem feito publicamente, sobretudo nas entrevistas coletivas pós-jogo. E ele faz esses pedidos por reforços por duas questões, por duas razões em especial. A primeira delas é que, de fato, o Inter tem um elenco muito curto. Quando o jogador se lesiona, a reposição é uma coisa muito difícil. Quando entra um jogador da equipe, se encaixa na equipe e começa a ser uma alternativa interessante, de repente a equipe perde também esse jogador, caso do Bosquilla. A chegada de reforços nem sempre a contento, nem sempre consegue resolver ali os problemas deixados, né, as lacunas deixadas por outros jogadores que saíram. Então, quando o técnico faz esses pedidos de reforços, ele faz em função do seu elenco curto. E vamos pensar aqui que o Flamengo fez milhões e milhões de investimentos, fez investimentos de milhões para ter um bom elenco. O Galo gastou aí 200 milhões de reais para montar o seu elenco. O Palmeiras tem um bom elenco hoje, um elenco no qual vem investindo há muito tempo. E essas duas últimas equipes, tanto o Atlético quanto o Palmeiras, também vem contratando jogadores recentemente. O Inter não. O Inter, o último reforço do Inter foi o Abel Hernandes, que é o jogador que chegou, vamos combinar aqui, chegou para ser o substituto do Guerreiro. Quando foi, minha gente, que o Guerreiro deixou de jogar pelo Inter? Há muito tempo. Chegou há pouco tempo agora o Abel Hernandes, com essa função de ser o jogador para substituir o Guerreiro. Bom, então quando o Cudê faz esses pedidos públicos por reforços, é porque ele tem o seu elenco curto. E voltando de novo a essa questão, o Palmeiras fez milhões de investimentos, tem feito milhões de investimentos, o Galo também, o Flamengo também. Só que quando a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, quem é o líder? É o Inter. É o Inter do Cudê que tem o elenco curto. E esse elenco ainda disputa em 3 frentes, não somente no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil e na Libertadores. Está vivo em condição de conquistar até mesmo as 3 competições. Então, o pedido por reforços é completamente justo se pensarmos que o Inter tem condição de vencer as 3 competições que disputa. Então, esses pedidos são corretos. Só que eles ocorrem também por uma outra questão, hoje pouco debatida, pouco valorizada, por muitos, inclusive, que acham que o técnico argentino está pedindo demais, está exigindo muito. O que é? Na verdade, quando ele chega ao Inter, muitos reforços são prometidos a ele. Uma boa equipe, uma equipe competitiva, é prometida para o técnico argentino. E esses reforços não chegaram. Essas promessas não foram cumpridas. E hoje, quando o Cudê faz esses pedidos, é também em função daquelas promessas que foram feitas a ele no passado. Quando ele se depara com esse elenco curto, quando ele pede algum outro jogador, ele sempre vai se lembrar disso. Quando no jogo contra o Coritiba, ele não consegue ter peças de reposição para mudar o jogo, ele vai se lembrar que essas promessas foram feitas a ele e não foram cumpridas. Então muita gente que acha que ele está errado precisa se lembrar disso, que promessas foram feitas, não foram cumpridas e que os problemas que o Inter tem encontrado dentro de campo fazem com que o técnico Cudê se lembre sempre dessas promessas não cumpridas feitas a ele. Bom, e o desgaste é muito grande porque os dirigentes não têm gostado desses pedidos públicos de reforços, né? O presidente Medeiros, que caminha para um fim de gestão lamentável, vexatório de certa forma, caminha para ser também, a meu ver, um dos piores presidentes do Inter aí dos últimos tempos. E, além disso, tem na sua gestão o Rodrigo Caetano, que para mim hoje é o tipo de dirigente que não combina com nenhum clube que queira ser grande, né, e obter conquistas, grandes conquistas no futebol brasileiro e também sul-americano. A gente vive um processo de espanholização no futebol brasileiro, e que às vezes assume ali uma velocidade um pouco maior, às vezes um pouco mais lenta, mas esse processo existe. Ou seja, é muito provável que daqui a um tempo a gente tenha 3, 4, 5 clubes brigando por tudo no futebol brasileiro, enquanto outros vão ficar ali no meio de tabela.
Para escapar disso, é necessário que exista um projeto mínimo de clube e que profissionais com competência trabalhem nesses clubes, para que ele não fique na parte do meio de tabela, nesse processo de espanholização que pode acontecer no futebol brasileiro, que de certa forma já tem acontecido no futebol brasileiro. Pois bem, acho que o Rodrigo Caetano não é o tipo de dirigente com essa competência toda para fazer com que o clube em que ele trabalhe esteja na parte de cima da tabela e não no meio. Porém, o Rodrigo Caetano pode perfeitamente ficar no Inter, enquanto o Cudê pode ir embora, pode sair. Ele deixou seu cargo à disposição, e quando o técnico faz isso, em função dos problemas que vive com a gestão do clube, de certa forma, ele está falando, publicando os problemas que existem de uma forma ou de outra, mostrando a grande satisfação, sinalizando a necessidade de que, inclusive de ajuda, de que pessoas o ajudem, pressionando a direção para que alguma coisa aconteça de bom. Mas ele também está facilitando, de certa forma, as coisas para a própria direção do clube. Ora, se era difícil para vocês me demitirem, agora eu estou dando o primeiro passo. Então, se eu for demitido por vocês, os torcedores vão se lembrar que não, foi o Cudê, havia sido o Cudê, que deixaram o seu cargo à disposição. Ele que deu o primeiro passo em relação a isso. Então, o técnico também está facilitando a vida de dirigentes quando ele deixa o seu cargo à disposição. E quando ele o faz, é porque realmente ele também está muito insatisfeito com as coisas que estão acontecendo no clube em que trabalha. Bom, o Eduardo Cudê, olhando para o jogo do Inter, a gente percebe que muitas vezes o técnico comete erros também, ele tem cometido erros, mas hoje o técnico do Inter é um daqueles, a meu ver, que mais consegue fazer ajustes na sua equipe, inclusive ajustes defensivos. O Inter tem uma condição de marcar, de fazer uma marcação alta muito interessante com equipes que têm uma série de bola limpa do fundo. O Inter tem uma defesa, inclusive defesa que a gente olhar para os zagueiros do Inter, os zagueiros que vêm falhando. O Cuesta, por exemplo, vem falhando direto. Aqueles que jogam com ele ao lado dele, Zé Gabriel e muitos outros, também têm falhado. Muitas falhas têm acontecido na defesa do Inter. Mesmo assim, o sistema defensivo do Inter é um dos melhores hoje do futebol brasileiro. Contudo, o Cudê pode sair. E aí é interessante pensarmos o seguinte: quando ele faz esses pedidos por reforços, ele faz, sobretudo porque, não apenas pelo elenco curto, como eu disse, mas também por causa das promessas que foram feitas a ele, esse tipo de questão em especial, as promessas não cumpridas. Hoje, quando as pessoas criticam o Cudê, quando as pessoas acham que ele está exagerando, elas se esquecem disso. Inclusive, é parte da mídia. E, infelizmente, tem gente que está trabalhando muito mal aí nesse sentido. Tem um falso jornalista aqui hoje do futebol brasileiro, de uma emissora importante dentre as emissoras que transmitem futebol aqui no Brasil. É um falso jornalista, e quando eu digo falso jornalista é porque é aquele tipo de profissional que se formou para ser jornalista, mas hoje ele emprega a mentira no lugar da verdade, por isso um falso jornalista. Então esse profissional lamentável, né, de uma emissora lamentável também, porque se permanece com esse profissional, é porque os gestores dessa emissora também são tão incompetentes e tão falsos jornalistas como este jornalista. Porém, este profissional jogou a ideia há pouco tempo, comprada por outros, de que o Cudê está no maior clube da sua carreira, então ele não está aguentando a pressão. As pessoas não sabem o que é o Tijuana do México, as pessoas não têm noção do que o que foi o dinheiro investido naquele clube há alguns anos atrás, né? As aspirações desse clube, a pressão que existe nesse clube. Tá, mas o Tijuana conquistou pouca coisa no México, agora o Racing é pequeno? Como assim a gente ainda tem coragem de comparar grandes do futebol argentino e brasileiro e achar que os nossos são tão maiores assim que os clubes grandes argentinos? O Racing é menor do que o Inter? Eu não estou falando que o Inter é menor do que o Racing, mas o Racing é menor do que o Inter. O Racing é menor do que outros clubes do futebol brasileiro. É assim que funciona? É assim? Então, um jornalista empregou essa bobagem aí e muita gente está comprando. Então, nesse sentido, fica fácil mesmo achar que o Cudê está exagerando nos seus pedidos, no seu chororô, como alguns torcedores têm feito. Eu sempre digo que o torcedor tem o direito de falar o que quiser, de pensar o que quiser, mas também tem o direito depois de não chorar quando as coisas ficarem piores. É muito interessante pensar isso também. Porque muitos torcedores, estão de fato achando que o Cudê está errado. E até comemorando a possível saída do técnico argentino. O Alexandre Ernst deu hoje de manhã a notícia de que os dirigentes do Inter de fato estão pensando aí numa forma de como anunciar a saída do técnico argentino. E aí, vão fazer tudo aquilo que talvez o Flamengo queira. O Flamengo hoje vive uma sinuca de bico. Mantenho ou não mantenho o Domenech Torrent?
O que fazer com o técnico espanhol? A situação do Flamengo é difícil. Agora, se sair, uma das razões pelas quais a demissão do técnico espanhol seria complicada é porque quem é que o Flamengo vai contratar? Alguém do futebol brasileiro? Vai buscar um outro técnico estrangeiro e viver todo aquele desgaste? Não dá. Há competições acontecendo. Não dá para viver aquele processo de novo. Pois bem, o Inter pode facilitar tudo para o Flamengo. Pode deixar o Cudê no mercado e falar, olha, tá aqui o técnico que você precisa. Um técnico, sabe, aqueles problemas defensivos que o Flamengo vem cometendo constantemente? Ora, eu estou apresentando para vocês aqui um técnico que faz ajustes defensivos, que consegue fazer justamente aquilo que o Flamengo precisa. Sabe aquele problema do técnico que falava que não tinha elenco? O elenco era curto, e de fato é mesmo. O elenco curto, pois bem, vocês, Flamengo, que tem um elenco muito amplo, tá aqui o técnico com elenco amplo e que sabe fazer ajustes defensivos. Então, parabéns aos envolvidos que podem estar provavelmente reforçando, dando para o Flamengo a saída que o Flamengo precisa. Eu já falei aqui no vídeo anterior que a situação do Inter é muito séria, é muito complicada. Quem não é do Sul, quem não é do Rio Grande, talvez não tenha noção dos problemas que o Inter enfrenta. O Inter vive hoje flertando ali, de certa forma, com um certo apocalipse, minha gente. Não é brincadeira. E o Cudê, nesse sentido, é sim uma das esperanças do Inter de conseguir mudar as coisas. Não são os dirigentes do Inter hoje, notadamente esses que aí estão até por algum tempo. Talvez a coisa mude muito depois das eleições. É o Cudê hoje que é a esperança de alguma coisa boa acontecer nesse Inter. E provavelmente o Inter disputa ainda em 3 frentes por causa da presença do técnico argentino no seu banco de reservas. Há torcedores aí falando, por que não traz o Odair de volta? Ok, se é isso que vocês querem, tudo bem. É só buscar o Odair. Talvez seja o melhor nome hoje, né, caso o Cudê saia. Mas basta pensarmos o que foi a gestão do Odair, sobretudo no final, para termos uma percepção do que ele pode entregar para o Inter. Mas no Fluminense ele está... Calma, minha gente, calma. Né? De fato, tem feito um bom trabalho no Fluminense. Mas olha para o jogo. Olha para o jogo. Olha, inclusive, para as peças de reposição que ele tem no Fluminense. Sim, para o elenco do Fluminense. Hoje o elenco do Fluminense oferece até, em algumas situações, em alguns setores do campo, melhores opções do que o Inter. Então, a situação é muito complicada. Há torcedores gostando dessa ideia. Os dirigentes talvez consigam, a partir de deixar o cargo à disposição, né, dessa ideia do Cudê de deixar o cargo à disposição, os dirigentes do Inter tenham conseguido tudo aquilo que eles precisavam para demitir o técnico. Não vão ter mais um chato ali cobrando reforços. Vão ter o quê? Aquele técnico, provavelmente aquele técnico brasileiro de sempre, que não fala nada, que está sempre ali trabalhando, aceitando tudo que os dirigentes fazem ou falam. Aqueles técnicos que quando são contactados para dirigir o clube, não pensam em projeto de clube, não pensam em nada, não pensam a longo prazo, só pensam na grana que podem ganhar. Então é muito fácil contratar esse técnico, porque ele não traz problema. É o que os dirigentes do Inter talvez queiram, caso demitam mesmo o Eduardo Cudê. Então eu acho lamentável esse tipo de coisa, pelo que o Inter tem feito hoje, pelo fato do Inter estar disputando em 3 frentes, com o elenco curtíssimo que tem, em função das promessas que não foram cumpridas ao técnico argentino. E eu lamento também porque o Inter pode estar caindo na bobeira mesmo, de resolver o problema de um dos seus grandes adversários, grandes rivais, na busca de tentar conquistar esses títulos que ainda disputa. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores de América. Ou seja, o Inter pode estar facilitando a vida do Flamengo. E nesse sentido, reforçando o clube carioca para que ele conquiste esses títulos e o Inter fique sem nada. É isso, amigos. Lamento a vocês, torcedores do Inter, se não gostaram do que eu falei aqui, mas infelizmente, jornalismo é isso. Às vezes a gente tem que falar as coisas que muitas pessoas não queiram ouvir. Lamento por isso, mas era o que eu precisava dizer. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.